Alô pessoal do YouTube, tudo bem? Professor Alexandre na área. Para você que não conhece o canal é o Professor Alex. Então vai lá, se inscreva. Nós temos também lá as entrevistas, temos as aulas de tecnologia, administração de empresas, logística, história e vamos aqui continuar a nossa aulinha, a nossa sequência, né, de aulas de geografia. Tudo bem? Hoje falaremos de artesanato, manufatura e também falaremos das indústrias, das revoluções industriais. Tudo bem? Vamos lá? Estão preparados? Então, para quem não conhece o canal, seja bem-vindo. Para você que conhece, vamos aí continuando o nosso estudo, as nossas aulas, dentro especificamente de geografia. Tranquilo? Sejam bem-vindos. Então, se ajeite aí na cadeira, na poltrona, pega aí o seu bloquinho de anotação e vamos em frente. Bom, então nosso tema, repetindo, falaremos de artesanato, o processo de manufatura e, enfim, chegaremos na parte das indústrias. Bom, contextualizando um pouquinho, só para você entender qual o objetivo da aula, então o ser humano ele sempre transformou os recursos naturais em bens, ou, logicamente, objetos para suprir as suas necessidades. Seja diária, seja até mesmo de sobrevivência, a parte de caça, pesca, todo esse processo. E os três estágios que nós temos é o artesanato, a manufatura e a indústria. Então, vamos em frente. O artesanato, então, ele foi a forma mais antiga, no caso para nós, no momento a forma mais antiga de transformação. E por que o artesanato funcionava dessa forma? Ele era, na verdade, um trabalho individual e a maioria dos trabalhos eles eram manuais. Então, um trabalho individual e um processo manual. Então, na produção artesanal, vamos pegar o sapato aí, que é a imagem que eu trouxe aí. Então a mesma pessoa ali, sozinha, ela pode executar todas as tarefas, o corte do couro, a costura, a colagem da sola, enfim, etc. Então todos os processos ali você consegue fazer de forma artesanal, então usando ali o seu processo manual, ok? Então você transformava ali os recursos naturais em um objeto. A manufatura, você já começou-se na história um processo de máquinas. Então, logicamente que eram máquinas, comparado com hoje, máquinas mais simples. E dessa época nós tínhamos ali já aquele processo de divisão de tarefas, nós já tínhamos também um processo de trabalhos em grupo, e então já começou-se a se pensar nessas duas coisas, a divisão das tarefas e se realizar um trabalho, um processo em grupo. E nisso, você fazendo isso, você começou já naquela época a variedade de produtos. E com a variedade de produtos também houve o processo da rapidez. Então os produtos acabavam sendo feitos de forma mais rápida. E mais já com a teoria de uso de máquina, usando ali uma máquina simples, mas usando máquinas. Bom, vamos entrar agora nessa parte que é bem legal, que foram as revoluções. Então nós tivemos a primeira revolução industrial,
que iniciou-se na Inglaterra no século XVIII, ok? E o destaque foi a indústria têxtil, foi também os motores, as máquinas a vapor, e já nessa época foi na segunda metade, vamos dizer assim, do século XVIII, que houve ali também, dentro dessa primeira Revolução Industrial, já o desenvolvimento científico e tecnológico. Então houve todo ali transformações, não só na produção de bens, mas também nos transportes, nas comunicações também podemos falar, e, por que não, também nas relações sociais. Então foi nessa primeira revolução. A segunda revolução, aí já começou-se uma outra parte, então conseguimos aí datar no século XIX, então foi a partir ali também da metade, vamos dizer assim, né, do século XIX. Então já houve o domínio da eletricidade, houve ali a invenção do motor, no caso aí a combustão, ok? Então gasolina, diesel, então houve um outro processo um pouco mais complexo nessa parte do motor. Houve também a telefonia, já o início, os automóveis, o telégrafo, enfim, toda aquela parte já de comunicação. Então ali você tinha, por exemplo, também o processo de linha de montagem, toda aquela parte de especialização do trabalhador, ampliou-se também a criação de carros com uma montagem em massa, então um processo que se originou-se ali na parte da linha de montagem, onde você tinha ali vários veículos que eram fabricados ali de uma forma contínua. Então um processo bem interessante, e então houve todo a eletricidade, a invenção do motor a combustão, e então automóvel, inovações tecnológicas, tudo isso houve ali na parte da segunda Revolução Industrial. Então é bem interessante, né, que vamos dizer assim, o carvão mineral foi aos poucos sendo substituído pelo petróleo. Então que se tornou-se a fonte de energia mais usada aí no mundo. Então tem várias particularidades da segunda revolução. A terceira, ali na década já agora de 1970, década de 70, de 1969 em diante, então houve ali as fontes de energia, a eletrônica, a informática, os processos da robotização, da robótica dentro das empresas, telecomunicações, biotecnologia. Então aí você já teve, já conseguimos aí enxergar várias coisas que nós temos até nos dias atuais. Então a robótica, fontes de energia, né? Por exemplo, assim, fontes alternativas como a solar, a fonte a eólica, de origem orgânica, né? Que não é muito comum, mas existe também. Então, e no caso ali, todo esse processo, criados polos industriais, então muitas fábricas dos países passaram a ser transferidas para países menos industrializados, que também foi muito comum, e também, né, isso acontece nos dias atuais. Então, por exemplo, países menos industrializados, eles tinham ali, né, interessante comentar isso, né, para você tomar nota aí, você tinha ali grande disponibilidade de matéria-prima. Então, fonte de energia, né, como no Brasil, né, na parte da energia eólica, por exemplo, né, e mão de obra, né, infelizmente barata e bastante, né, abundante aí dentro desse
desse processo da terceira revolução industrial. Então, o que você nota aí na terceira revolução industrial? Que foi uma evolução. E quando quando nós chegamos aí na terceira revolução industrial, então existe esse processo aí um pouco mais avançado de novas fontes de energia. Por exemplo, também assim é interessante comentar também o uso do silício, né, como material ali empregado na fabricação das placas de computador, por exemplo, né, computadores, notebook, você usava ali o uso do silício e substituição, né, da mão de obra humana por robôs. Então, uma grande revolução mesmo. Então, a terceira revolução ela se desenvolve aí em alguns países até os tempos atuais. E a quarta revolução, que iniciou-se agora em 2016, né? Então, aí você tem a teoria da indústria 4.0, que eu acho que você devia aí usar o Google e fazer uma pesquisa mais aprofundada do que é a indústria 4.0, que é a quarta revolução industrial. Então, o que é isso, quais são as características que nós temos. E nessa quarta revolução industrial, que foi nomeado como indústria 4.0, e teve o que nós estamos aí acompanhando no momento, a internet das coisas, que é aquele processo de você ter vários aparelhos conectados, né? Por exemplo, na empresa, na sua residência, então vários equipamentos se conectando, sistemas cyberfísicos, né? Então todo aquele processo de conexão entre equipamentos eletrônicos e físicos, computação em nuvens, que é aquele processo de você ter aquela informação hospedada num provedor e você automaticamente buscar aquela informação na nuvem, que é muito comum, né? Se nós pegarmos rede social, já é um exemplo de computação em nuvem, né? Você coloca lá sua foto, aí a foto ela fica disponibilizada na rede, você consegue entrar lá, buscar essa foto, alterar, então todo esse processo aí. E também inteligência artificial, que é toda aquela parte da comunicação do homem com a máquina, entrando um pouco da automação, da robotização, né, da robótica, então todo esse processo aí mais complexo. Bom, aqui eu trouxe para vocês um resumo, né? Então teve lá a indústria 1.0, a 2.0, a 3.0 e a 4.0. Então a 4.0 que eu falei agora, sistemas cibernéticos, né? Então esse processo aí de comunicação do meio físico com o eletrônico, internet das coisas, as redes, né? E a inteligência artificial, como eu disse, então tem aí direitinho todas as etapas, então dá para entender legal. Então começou lá na máquina a vapor, então na parte ali do processo de tear, né, usado nas tecelagens. Depois houve as linhas de montagem, o motor a combustão, depois a automação, a informática e a internet das coisas, que é o processo atual. Bom, para a gente já ir partindo aqui para a finalização, a indústria, contextualizando agora exatamente a indústria, ela é o processo de divisão de trabalho, a especialização do trabalhador, então você vai trabalhar com a especialização, então cada um fazendo ali, né, trabalhando na sua área, na sua especialidade. Então você tinha ali máquinas, trabalhadores assalariados, e você tinha também a produção. Então, essas características, né?
tipos de indústrias. Então você tinha ali as formas de produção, tinha o uso da matéria-prima e energia e o destino e também a parte de tecnologia. Vamos comentar cada uma delas para a gente fechar esse conteúdo aí de uma forma bem entendida. Então as formas de produção, você tinha a indústria extrativa, então aquela que você retira o recurso da natureza, né? E que é usado no caso para as indústrias. Então, no caso assim, o minério, a exploração de florestas, a pesca. Então, era um exemplo. A indústria também do processo de beneficiamento, que é, por exemplo, a parte ali que você refina um produto primário para que possa ser usado em outras indústrias. Então, por exemplo, ali a parte da petroquímica, onde você usa ali o processamento de couro, os grãos, então é esse processo. Tinha a indústria também de construção, aí a gente vai falar já de construção de estradas, rodovias, pontes e de transformação. E a de transformação também que vale a pena, que já ia me esquecendo, que é a parte que você produz bens destinados à necessidade do humano, por exemplo, do ser humano. Então vamos lá, mecânica, têxtil, automóvel, por exemplo. Então, o segundo item agora, o uso de matéria-prima, no caso aqui, o que podemos destacar? Então, aqui no caso, é a quantidade de matéria-prima utilizada e de energia consumida. No caso, você tem lá a indústria leve, que é a parte de bebidas, você tem a indústria pesada, que é a parte, no caso, já que você vai empregar ali uma quantidade de matéria-prima muito grande, né? uma grande quantidade, então, no caso, na parte naval, de veículos, de máquinas, então um processo mais avançado. E aí você tinha também ali a parte do destino, né? O que seria a parte do destino? Então, no caso, essa parte é como que você vai trabalhar com esses bens de produção. Então, o capital e de consumo desses bens. Então, você tem os bens de produção, no caso ali, que eram ali, quando você vai ter, né, minério de ferro, matéria-prima secundária, por exemplo, o aço. Aí você tem os bens de capital, né, produzir equipamentos, máquinas, e os bens de consumo, que eram ali no caso, que são consumidos pela população, por exemplo, uma geladeira, um automóvel, enfim, onde que você tem ali roupa também que podemos colocar, cosméticos, enfim. E por último a tecnologia, então você tem as indústrias tradicionais, que são as mais antigas, né, representam o nível tecnológico mais baixo, no caso a naval, a siderúrgica, por exemplo, e as indústrias de alta tecnologia, que aí são caracterizadas no caso assim, por processo de produção de inovação tecnológica, mão de obra um pouco mais qualificada, né, que permite também maior rendimento e produtividade, a parte da informática, tecnologia, biotecnologia, engenharia, enfim, várias coisas ali que são usadas na alta tecnologia. Então, os tipos de indústrias, nós temos as formas de produção, para fechar, que é a parte da extrativa, enfim, toda aquela parte que eu falei da transformação. Aí você tem também o uso de matéria-prima e energia, a parte do destino, que são os bens de produção, capital, essa parte do consumo, e finalizando a indústria de alta tecnologia e em comparação com as tradicionais. Beleza, pessoal? Bom, espero que tenha sido claro aí, né? Que eu tenha contribuído para os seus estudos. Continuem assistindo as aulas de geografia, procurem aí as aulas anteriores, procurem também as outras aulas do canal e também procurem aí a nossa parte aí de entrevistas também. Tranquilo? Bom, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz
e até lá!